A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e sou filha de pais que servem ao Senhor desde a mocidade. Meu pai é ancião na Irmandade, e minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Desde pequena fui ensinada a guardar os caminhos do Senhor, a ser recatada e a esperar pelo casamento na bênção de Deus. Quando completei 20 anos, um irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Ele era um jovem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, pediram direção ao Senhor, e depois de algum tempo aceitaram. Eu também orei muito, pedindo que Deus me mostrasse se aquele era o caminho. Como não senti nenhum impedimento no coração, aceitei o noivado. O casamento foi simples como manda a palavra. Eu estava feliz, agradecida a Deus por ter guardado minha pureza até aquele dia. Mas irmãos, o que eu não sabia é que meu marido escondia de mim uma coisa muito séria. Nos primeiros meses tudo parecia normal. Mas com o tempo, comecei a notar que ele ficava muito cansado, às vezes até doente, e não queria que eu soubesse o motivo. Sempre dizia que era só um resfriado ou cansaço do trabalho. Eu orava por ele, pedia a Deus que o fortalecesse, mas algo dentro de mim não estava em paz. Um dia, depois de quase um ano de casados, ele teve uma crise forte. Tive que levá-lo ao médico, e foi ali que descobri a verdade: ele tinha hepatite. E o pior, irmãos, ele sabia disso antes de nos casarmos. Quando perguntei por que ele não me contou, ele baixou a cabeça e disse que teve medo de que eu não aceitasse o noivado. Fiquei sem chão. Como um servo do Senhor poderia esconder uma coisa tão séria? Como poderia ter me colocado em risco sem me avisar? Eu me senti traída e enganada. Mas, acima de tudo, me senti suja, como se tivesse feito algo errado. Ore muito naquela noite, pedindo a Deus que me mostrasse o que fazer. No dia seguinte, contei tudo para meus pais. Eles oraram comigo, pediram direção ao Senhor, e meu pai me disse: filha, Deus não quer que você viva num engano. Ele vai te mostrar o caminho. Decidimos então procurar a orientação dos irmãos mais velhos na Irmandade. Depois de muita oração e conselho, entendemos que não era da vontade de Deus que eu continuasse naquele casamento. Não foi fácil, irmãos. Foi dolorido, foi difícil, mas Deus deu força. Hoje estou de volta à casa dos meus pais, e embora ainda sinta a dor da traição, tenho paz no coração. Sei que Deus não me abandonou. Ele me revelou a verdade no tempo certo e me deu forças para tomar a decisão certa. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Ore, peça direção ao Senhor. Ele não nos deixa sozinhos. Deus vê tudo, sabe de tudo, e no tempo certo, Ele vai te mostrar o caminho. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comenta aqui. Vamos levar este relato adiante para que mais irmãos possam ver a fidelidade de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos. A paz de Deus, meus irmãos. Depois que tudo aconteceu, muitos perguntavam: como você está conseguindo seguir em frente? E eu respondia: não é por minha força, é pela graça de Deus. Porque, irmãos, se dependesse de mim, eu teria desistido. Teria me fechado no quarto, chorado até não ter mais lágrimas, e talvez até duvidado da bondade do Senhor. Mas Deus, na sua misericórdia, não permitiu. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Acordava com um peso no peito, como se uma pedra estivesse me esmagando por dentro. Às vezes olhava para o anel que ainda estava no meu dedo e pensava: como algo que começou com tanta bênção, com tanta oração, poderia terminar assim? Mas o Espírito Santo me consolava, lembrando-me das palavras do Salmo 34, chegai-vos a Deus, e Ele vos dará forças. Então eu me ajoelhava, mesmo sem palavras, e só chorava na presença dele. E sabe, irmãos, Deus ouvia aquele choro. Ele entendia aquela dor. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me disse uma coisa que marcou meu coração. Filha, às vezes Deus permite que passemos pelo fogo não para nos destruir, mas para nos purificar. Ela me lembrou de Jó, de como ele perdeu tudo, mas nunca se voltou contra Deus. E aquilo me fez refletir: será que Deus está me provando? Será que Ele quer que eu confie nele mesmo quando não entendo? Foi então que comecei a buscar mais a Deus do que nunca. Participava de todas as reuniões na Irmandade, mesmo quando o coração estava partido. Cantava os hinos, mesmo quando a voz falhava. E aos poucos, Deus foi sarando as feridas. Não foi de um dia para o outro, não. Foi um processo, como quando uma planta que foi quebrada pela tempestade volta a brotar devagar, com cuidado até ficar forte novamente. Um dia, enquanto orava, senti o Espírito Santo me falar no íntimo: não foi você quem falhou. Você foi fiel. Eu vejo seu coração. Aquilo me deu uma paz que não dá para explicar. Porque, irmãos, a maior dor não era só a traição, mas a sensação de que eu tinha falhado como esposa, como filha de Deus.
Mas ele mesmo me assegurou: você não falhou. Você confiou em mim, e eu estou contigo. Com o tempo comecei a entender que Deus tinha um propósito naquela dor. Talvez para me aproximar mais dele, talvez para me tornar mais sensível ao sofrimento dos outros. Hoje, quando vejo uma irmã passando por lutas no casamento, eu não julgo. Eu oro, porque sei como é sentir que o chão sumiu debaixo dos pés. E o mais lindo, irmãos, é que Deus não só sarou meu coração, como também me deu uma nova visão da sua fidelidade. Antes, eu orava por um casamento feliz. Hoje, oro por um coração submisso à vontade dele, esteja eu casada ou não. Porque aprendi que a maior bênção não é ter um marido perfeito, mas ter um Deus que nunca nos abandona. Claro que ainda há dias em que a lembrança dói. Às vezes, vejo um casal de mãos dadas na reunião e sinto um aperto no peito. Mas então lembro das palavras do irmão que me orientou naqueles dias difíceis: Deus não tira a dor, mas Ele dá graça para suportá-la. E é isso que tenho feito, suportando com a graça dele, confiante de que um dia, seja aqui ou na glória, Ele enxugará todas as lágrimas. Hoje, louvo a Deus por ter me tirado daquele engano. Porque se eu tivesse continuado naquele casamento, quem sabe que rumo minha vida teria tomado? Quem sabe que decisões erradas eu teria feito por desespero? Mas Deus, na sua sabedoria, me livrou. E não foi só por mim, mas por minha família, pela Irmandade, por todas as pessoas que hoje ouvem este testemunho e podem se fortalecer nele. Irmãos, se você está passando por uma prova que parece não ter fim, não desanime. Deus está no controle. Ele vê sua dor, Ele ouve seu clamor. Pode ser que hoje você não enxergue saída, mas Deus já está preparando a sua libertação. Confie nele. Entregue sua dor nos braços dele, porque só Ele pode transformar cinzas em beleza. E se você que está lendo conhece alguém que está sofrendo calado, estenda a mão. Às vezes um abraço, uma oração, uma palavra de encorajamento pode ser o que Deus usará para salvar uma vida. Não deixemos nossos irmãos lutarem sozinhos. Que este testemunho seja como um farol para quem está no escuro. Que ele lembre a todos nós que não importa quão profunda seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E que no final, a vitória é dele e de quem nele confia. Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos levar esta mensagem adiante, para que mais corações sejam consolados e mais vidas sejam restauradas pela mão poderosa do nosso Deus. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. As noites ainda vinham com aquele peso no peito, aquele medo de que tudo pudesse se repetir. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos tira da prova só para nos livrar do sofrimento, Ele nos tira para nos preparar para algo maior. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Os primeiros dias depois que voltei para a casa dos meus pais foram os mais difíceis. Minha mãe, com aquele jeito calmo dela, só dizia: filha, Deus sabe de tudo. Confia nele. Meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, todos os dias antes do café da manhã, colocava a mão na minha cabeça e pedia a Deus que me desse forças. E eu sentia, irmãos, eu sentia aquele calor no coração, como se o Espírito Santo mesmo estivesse ali me abraçando. Mas não pense que foi só paz, não. Teve gente que veio me falar: Júlia, você não deveria ter saído do casamento. O casamento é para sempre, não importa o que aconteça. E eu ouvia, mas dentro de mim, eu sabia que Deus tinha me mostrado o caminho. Não era orgulho, não era rebeldia, era obediência. Porque quando Deus revela, a gente não pode fazer de conta que não viu. E foi isso que eu fiz, obedeci. Com o tempo comecei a ajudar minha mãe na obra da piedade. Não era nada grandioso, não, só arrumando as cadeiras, ajudando a servir o café depois dos cultos, essas coisas simples. Mas, irmãos, foi ali que eu senti Deus me curando. Porque quando a gente serve, a gente esquece um pouco da própria dor. E foi servindo que eu encontrei um pouco de paz. Até que um dia, num culto de quarta-feira, eu estava sentada lá nos fundos, como sempre, quando o irmão que estava dirigindo a palavra falou sobre a restauração de Deus. Ele leu aquele versículo que diz: eu restaurei o que o gafanhoto comeu. Eu não lembro direito onde está na Bíblia, mas sei que é verdade. E naquele momento, irmãos, foi como se Deus estivesse falando só comigo. Porque foi ali que eu entendi: Deus não só me tirou daquela situação, como Ele ia me dar de volta tudo que eu tinha perdido, e mais. Não demorou muito, e Deus começou a abrir portas. Eu comecei a participar mais dos cultos, a cantar nos corinhos, mesmo com vergonha, porque minha voz não é das melhores, mas Deus não olha para isso, não é? E foi numa dessas noites, depois de um culto de oração, que uma irmã mais velha, daquelas que já está na comum há mais de 50 anos, veio até mim e disse: Júlia, Deus tem um propósito para você. Não fica olhando para trás, não. O que passou, passou.
Agora é hora de seguir em frente. E foi seguindo esse conselho que eu comecei a enxergar as coisas diferente. Não era mais a Júlia machucada, traída com medo de tudo. Era a Júlia que Deus tinha levantado. A Júlia que tinha uma história para contar, para ajudar outros irmãos que estavam passando pelo mesmo. Claro que teve momentos que a saudade do que poderia ter sido apertava o coração. Às vezes, eu via casais na comum de mãos dadas e pensava, será que um dia eu vou ter isso de novo? Mas logo vinham as palavras do meu pai, Deus tem o melhor para você, filha. Só espera nele. E eu esperava. Até que num domingo de manhã depois do culto, eu estava ajudando a guardar os inários, quando um irmão, um rapaz quieto, que sempre sentava do lado da família dele, veio até mim e disse, Irmã Júlia, a senhora poderia me ajudar a encontrar um inário? Eu esqueci o meu em casa. Não era nada demais, só um pedido simples. Mas naquele dia, quando nossos olhos se encontraram, eu senti algo diferente. Não era paixão, não era nada assim, era paz. Uma paz que eu não sentia faz tempo. Nos dias que seguiram, a gente começou a trocar umas palavras depois dos cultos. Nada demorado, nada que chamasse atenção, porque na comum a gente sabe que tudo tem seu tempo e seu lugar. Até que um dia, depois de uma reunião de oração, ele pediu para falar comigo em particular. Meu coração acelerou, mas eu me lembrei das palavras da irmã mais velha, Deus guia, Júlia, confia. E foi ali, sentado num banco do lado de fora do salão, que ele me disse, Irmã Júlia, eu tenho sentido no meu coração que Deus tem um propósito para nós dois. Não é pressa, não é nada assim. Mas eu queria saber se a senhora aceitaria que a gente orasse juntos sobre isso. Eu não respondi na hora. Voltei para casa, orei, pedi a Deus que me mostrasse se era dele mesmo. E naquela noite sonhei com um caminho iluminado, e no final desse caminho, tinha uma porta aberta. Não precisei de mais nada. No domingo seguinte, eu fui até ele e disse, vamos orar. E assim começou tudo de novo, irmãos. Mas dessa vez diferente. Dessa vez com oração, com a bênção dos meus pais, com a irmandade apoiando. Dessa vez eu não tinha pressa. Dessa vez eu sabia que Deus estava no controle. Hoje, graças a Deus, eu sou casada novamente. Não foi fácil não. Teve gente que falava, que julgava. Mas Deus, na sua misericórdia, mostrou que Ele restaura. Meu marido, sim, irmãos, hoje eu posso chamar ele assim, é um homem temente a Deus, trabalhador, que cuida de mim como a palavra ensina. E o mais lindo, ele conhece a minha história e mesmo assim me ama. Porque o amor de Deus é assim, ele não olha para o nosso passado, ele olha para o nosso coração. E quando a gente pensa que a história acabou, Deus mostra que é só o começo. Porque há uns 6 meses depois de tantos anos achando que eu nunca seria mãe, Deus me deu a maior bênção, um bebê a caminho. Sim, irmãos, eu vou ser mãe. E toda vez que sinto meu filho mexer, eu choro, porque eu sei que é Deus me dizendo, filha, eu te restaurei. Tudo que o inimigo roubou, eu te devolvi em dobro. Então, se você está lendo isso hoje e acha que sua vida acabou, que não tem mais jeito, eu quero te dizer uma coisa, Deus não terminou com você. Pode ser que hoje esteja doendo, pode ser que hoje esteja difícil, mas Deus está trabalhando. Ele está preparando a sua restauração. Só não desista. Só confie. E se você, irmão ou irmã, está passando por uma traição, por uma decepção, por uma dor que parece não ter fim, eu peço, fale com alguém. Não guarde isso sozinho. Na comum, a gente é família. A gente chora junto, a gente ora junto, a gente se levanta junto. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha medo de buscar a orientação dos irmãos mais velhos, dos anciãos. Porque Deus usa as pessoas para abençoar a gente. Hoje, quando olho para trás, eu vejo que tudo aquilo que eu passei tinha um propósito. Deus permitiu não para me destruir, mas para me fortalecer. Para que eu pudesse estar aqui hoje, contando essa história. Para que alguém que está sofrendo saiba que não está sozinho. Então, irmãos, vamos seguir em frente. Vamos confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o caminho. Vamos orar uns pelos outros, vamos nos apoiar, porque a batalha não é nossa, é do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que este testemunho chegue a quem precisa ouvir. Que ele seja um sinal de que Deus restaura, Deus renova, Deus faz todas as coisas novas. E que no final a vitória é de Ele e de quem nele crê. Deus abençoe a todos. Se você precisa de uma palavra de ânimo, deixe nos comentários. Se você quer que a gente ore por você, é só pedir. E não esqueça, compartilhe essa mensagem. Pode ser que ela seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os abençoe e os guarde sempre. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorava até dormir, perguntando para Deus, por que eu, Senhor? Por que tanta dor?
Mas ele, na sua misericórdia, nunca me deixou sem resposta. Às vezes era só um versículo que vinha ao meu coração, como aquele de Jeremias, porque eu bem sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Outras vezes era a voz da minha mãe, falando com aquela firmeza que só quem já passou por muitas lutas tem: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito. Confia. E eu confiei. Não foi da noite pro dia, não. Teve dias que a dor ainda apertava o peito, que a lembrança da traição vinha como uma faca. Mas eu me apeguei à palavra, me apeguei à oração. E aos poucos, Deus foi sarando as feridas. Foi me mostrando que mesmo no meio da tempestade, Ele estava no barco comigo. Que não era para eu afundar, não era para eu aprender a navegar com Ele. E foi nesse tempo de restauração que Deus me surpreendeu de novo. Não era um sonho dessa vez, não. Foi através de um irmão da Irmandade, um homem sério, trabalhador, que já tinha passado por provas também. Ele não falava muito, mas quando falava, era com sabedoria. Um dia, depois de um culto, ele se aproximou dos meus pais e pediu para conversar. Eu nem imaginava o que era. Mas quando meu pai me chamou e disse: filha, o irmão João gostaria de pedir a sua palavra, eu senti o coração disparar. Confesso que no começo eu fiquei com medo. Depois de tudo o que tinha passado, como eu ia confiar de novo? Como ia abrir o coração? Mas oramos muito. Meus pais oraram, os anciãos oraram, e eu também busquei a Deus em segredo. E sabe o que ele me mostrou? Que não era para eu viver no passado. Que ele tinha um plano novo para minha vida, e que se eu confiasse nele, ele me guiaria. Claro que não foi fácil. Teve momentos de dúvida, de insegurança. Mas o irmão João foi paciente. Ele nunca me pressionou, nunca me apressou. Ele só dizia: irmã, vamos deixar nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, ele vai confirmar. E foi assim que, depois de muito orar, muito jejuar, a paz veio. Não foi uma emoção passageira, não. Foi uma certeza quietinha no coração, como se Deus mesmo estivesse dizendo: vai, filha, eu estou contigo. E hoje, irmãos, eu posso dar glória a Deus por mais essa vitória. O irmão João e eu estamos noivos na bênção de Deus e em breve, se o Senhor permitir, vamos nos casar na presença da Irmandade. Não é um final de conto de fadas, não. A gente sabe que a vida ainda vai ter lutas, que o inimigo não desiste fácil. Mas a diferença é que agora a gente tá junto. E mais do que isso, a gente tá com Deus. Porque essa é a grande lição que eu aprendi nessa jornada: Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que tá sozinho, Ele tá lá. Mesmo quando a gente não entende, Ele tá trabalhando. E se Ele permitiu que eu passasse por aquele vale, foi para me preparar para essa montanha. Para me ensinar que depois da tempestade vem a bonança. Que depois da noite vem a manhã. E que no final das contas, Deus é fiel. Então, se você tá lendo isso hoje e tá passando por uma prova, não desista. Não deixe o inimigo te convencer que não tem saída. Tem sim. Deus tem um plano para você. Pode ser que agora você não esteja enxergando, pode ser que a dor esteja muito grande. Mas acredita, Deus está no controle. Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. E um dia você também vai poder olhar para trás e dizer: valeu a pena confiar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você precisa de uma palavra, se precisa que a gente ore por você, é só deixar nos comentários. E não esquece, compartilha esse testemunho. Pode ser que ele seja a luz que alguém precisa para sair das trevas. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os guarde, os fortaleça e os abençoe abundantemente. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só tira a gente do lodaçal, como também nos põe num lugar firme, como diz a palavra. Porque depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil não. Tinha dias que eu acordava com aquele peso no peito, aquela angústia que parece que vai sufocar a gente. Mas a minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, ela me falava: filha, o inimigo quer te ver parada, quer te ver desanimada. Mas você não pode dar esse gostinho para ele. Levanta, lava o rosto e vai para a obra. Porque é na obra que a gente encontra força. E ela tinha razão. Porque quando a gente tá na presença de Deus, quando a gente tá servindo, quando a gente tá louvando, o inimigo não tem vez. Ele não suporta ver a gente de pé. Então, mesmo com a dor, mesmo com as lágrimas, eu continuei indo pros cultos, continuei servindo na obra da piedade, continuei buscando a Deus. E sabe o que aconteceu? Pouco a pouco, aquele peso foi aliviando. Aquelas noites de choro foram virando noites de paz. Porque Deus foi restaurando o que tinha sido quebrado. E foi num desses cultos, irmãos, que algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Tava tudo quieto, o irmão estava lendo a palavra e de repente, eu senti uma paz tão grande, tão profunda, que eu não conseguia explicar.
Era como se Deus estivesse me abraçando e dizendo: filha, você tá no lugar certo. Você tá em casa. E foi ali que eu entendi que mesmo com tudo que eu tinha passado, Deus não tinha me abandonado. Ele só estava me preparando para algo maior. Porque, vejam só, irmãos, depois de um tempo, quando eu já estava mais firme, mais fortalecida, um irmão da Irmandade, um homem de Deus, sério, trabalhador, pediu a palavra para mim. E eu confesso que no começo eu fiquei com medo. Porque como é que eu ia confiar de novo? Como é que eu ia abrir o coração depois de tudo que eu tinha passado? Mas eu orei. Eu pedi a Deus: Senhor, se for da tua vontade, dá um sinal. Não deixe eu me enganar de novo. E sabe o que aconteceu? Deus confirmou. Não foi num sonho dessa vez, não. Foi na paz que eu senti no coração. Foi na maneira como aquele irmão me tratava, com respeito, com cuidado, com temor a Deus. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza: Deus restaura. Deus recomeça. Porque esse irmão, que hoje é meu esposo, é um homem que teme a Deus, que cuida de mim, que respeita a nossa família. E quando a gente olha para trás, a gente vê que se não fosse por tudo que a gente passou, a gente não estaria onde a gente está hoje. Porque foi no vale que a gente aprendeu a valorizar a montanha. Foi na dor que a gente aprendeu a valorizar a alegria. E foi na traição que a gente aprendeu a valorizar a fidelidade. Porque vejam só, irmãos, Deus não só me tirou daquela situação, como Ele me deu algo muito melhor. Ele me deu um lar cheio de paz, um marido que me ama como Cristo amou a igreja, e uma família que serve a Deus de todo o coração. E hoje, quando eu vejo casais passando por dificuldades, eu sempre falo: não desistam. Busquem a Deus. Porque Ele tem o melhor para vocês. Pode ser que agora esteja difícil, pode ser que agora esteja doendo, mas Deus não vai deixar vocês na mão. Ele vai restaurar, Ele vai abençoar. Só não desista. E para vocês que estão lendo isso hoje e estão pensando: mas e se Deus não me responder? Eu digo: Ele vai. Pode ser que não seja do jeito que você espera, pode ser que não seja na hora que você quer, mas Ele vai responder. Porque Deus não é homem para mentir. Ele não promete e não cumpre. Se Ele disse que vai estar com você, Ele vai estar. Se Ele disse que vai te restaurar, Ele vai restaurar. Só confia. E para fechar, irmãos, eu quero deixar um recado para vocês. Não deixem o inimigo roubar a sua paz. Não deixem o passado te prender. Não deixem o medo te paralisar. Porque Deus é maior que qualquer problema, maior que qualquer dor, maior que qualquer decepção. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Então, se você precisa de uma palavra, se precisa que a gente ore por você, é só deixar nos comentários. E não esquece, compartilha esse testemunho. Pode ser que tenha alguém aí que precise ouvir que Deus restaura, que Deus recomeça, que Deus nunca abandona os seus. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Que Ele guarde os seus lares, que Ele fortaleça a sua fé, e que Ele encha o seu coração de paz. Porque no final das contas, a gente pode não entender os caminhos dele, mas a gente pode confiar no seu amor. E isso faz toda a diferença. A paz de Deus, irmãos. Que Ele os abençoe abundantemente. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que Deus não só restaura, como também prepara. Porque depois daquele momento tão difícil, eu pensei: agora, o que vai ser de mim? Eu tinha 28 anos, um casamento desfeito, e uma dor que parecia que nunca ia passar. Mas Deus, na sua misericórdia, já estava trabalhando em silêncio. Eu voltei para a casa dos meus pais e não foi fácil, não. Minha mãe, coitada, chorava comigo, mas sempre falava: filha, Deus tem um propósito. Você vai ver. Meu pai, que é ancião, só orava. Ele não falava muito, mas eu via os joelhos dele marcados no tapete do quarto, de tanto que ele se ajoelhava por mim. E isso, irmãos, isso me dava força. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava de madrugada com o coração apertado, pensando: será que eu errei? Será que eu devia ter aguentado mais? Mas aí eu lembrava do sonho, da voz que me disse: saia que eu estou contigo. E eu sabia que não era imaginação minha. Era Deus falando. Porque quando Deus fala, a gente sente no espírito. Não é como voz de homem, não. É uma certeza que enche a gente por dentro, e a gente sabe: isso é do Senhor. E foi nesse tempo que eu comecei a participar mais das reuniões na comum. Não era fácil, não. As irmãs olhavam para mim com pena, outras com curiosidade, mas eu não ligava. Eu ia porque precisava da força da irmandade. Precisava ouvir os hinos, precisava sentir a unção. E aos poucos, Deus foi sarando as minhas feridas. Até que um dia, depois de quase um ano, meu pai me chamou no quarto e falou: Júlia, eu tive um sonho com você. Meu coração disparou, porque quando meu pai sonhava, era coisa séria. Ele disse que viu um jardim cheio de flores, e eu estava no meio, vestida de branco, sorrindo. E uma voz falou:
Ela está pronta. Eu não entendi na hora, mas guardei aquilo no coração. Passaram-se mais alguns meses e aí veio a surpresa. Um irmão da comum, o Daniel, que sempre foi muito sério, muito dedicado à obra, pediu para conversar comigo depois do culto. Eu fiquei nervosa porque depois do que eu tinha passado, qualquer aproximação de homem me deixava tensa. Mas ele foi tão respeitoso, tão cuidadoso. Ele só falou: Irmã Júlia, eu tenho orado por você há muito tempo. E se o Senhor permitir, eu gostaria de pedir a palavra para a gente conversar mais, com a bênção de Deus e dos nossos pais. Irmãos, eu quase caí para trás, porque eu não esperava. Eu não estava procurando nada, mas Deus no seu tempo tinha preparado tudo. E o mais lindo é que o Daniel não era qualquer um. Era um irmão que tinha sido criado na fé, filho de ancião, homem de oração. E o melhor, ele sabia tudo o que eu tinha passado e mesmo assim ele não teve medo. Ele falou: eu não tô olhando pro seu passado. Tô olhando pro que Deus tem pra frente. Claro que eu fiquei com medo. Pensei: será que eu tô pronta? Será que eu não vou sofrer de novo? Mas aí eu lembrei do sonho do meu pai. Ela está pronta. E eu senti que era Deus confirmando. Então eu orei. Orei muito. Pedi a Deus que se não fosse da sua vontade, que ele fechasse as portas. Mas se fosse, que ele abençoasse. E sabe, irmãos, Deus abençoou. Hoje eu e o Daniel somos casados há 3 anos, na bênção de Deus. Ele é um marido que me trata como rainha, que ora comigo, que me leva para comum de mão dada. E o mais lindo, ele adota a minha filha, a Sara, como se fosse dele. Porque sim, irmãos, Deus não só me deu um novo amor, como também me deu o presente de ser mãe. Porque quando eu achava que tudo tinha acabado, Deus falou: não, filha, eu tenho mais para você. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que cada lágrima, cada noite de choro, cada dor, tinha um propósito. Porque foi no fundo do poço que eu aprendi a depender de Deus de verdade. Foi na solidão que eu ouvi a voz dele mais claro. Foi na minha fraqueza que a força dele se aperfeiçoou em mim. E eu sei que tem irmã aí que tá passando por algo parecido. Talvez você tá casada e sofre calada. Talvez você já se separou e acha que ninguém vai te querer de novo. Talvez você acha que errou tanto que Deus não pode te usar. Mas eu tô aqui para dizer, Deus não acabou com você. Ele tá só preparando o seu coração para algo maior. Porque vejam só, irmãos, se Deus pode tirar um casamento quebrado e transformar em um lar abençoado, se ele pode pegar uma mulher machucada e fazer dela uma mãe, uma esposa, uma serva feliz, imagine o que ele pode fazer na sua vida. Deus não joga fora. Ele restaura. Ele renova. Ele faz novo. Então, se você tá com medo de dar o próximo passo, se tá com vergonha de começar de novo, se tá achando que não merece, eu quero te dizer, Deus merece. E Ele merece que você confie nele de novo. Porque o mesmo Deus que me tirou da lama, que me colocou em pé, que me deu um novo começo, é o mesmo Deus que tá do seu lado hoje. E para fechar, eu quero deixar um versículo que Deus colocou no meu coração nesse tempo. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está adiante. Filipenses 3:13. Porque, irmãos, o passado só serve para a gente aprender. O futuro é que é o lugar da bênção. Então, se você precisar de uma palavra, se quiser que a gente ore por você, deixa aqui nos comentários. E não esquece, compartilha esse testemunho. Pode ser que tenha uma irmã, um irmão, que precise ouvir que Deus não desistiu deles. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele guarde os seus lares, que Ele fortaleça a sua fé, e que Ele encha o seu coração de esperança. Porque no final das contas a gente pode não ver a saída, mas Deus já está preparando o caminho. E quando Ele age, irmãos, vale a pena esperar. A paz de Deus, família. Que Ele os abençoe ricamente. Amém. E foi assim, irmãos, que Deus começou a restaurar a minha vida. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até não ter mais lágrimas. Teve dia que eu olhava no espelho e não me reconhecia. Mas sabe o que me seguiu? A presença de Deus. Porque quando a gente pensa que tá sozinho, é que Ele tá mais perto. E foi nesses momentos, quando eu me sentia mais fraca, que a força dele se tornou mais forte em mim. Eu me lembro que uma irmã da Irmandade, a Dona Maria, aquela que sempre tá na obra da piedade, que já passou por tanta coisa, mas nunca perdeu a fé, ela me chamou num canto e disse: filha, o inimigo quer te ver parada, mas Deus te quer de pé. E de pé a gente luta, de pé a gente ora, de pé a gente vê a vitória. Aquelas palavras, irmãos, foram como um bálsamo. Porque às vezes a gente precisa de alguém que já passou pelo fogo para nos lembrar que a gente não vai se queimar. E foi então que eu comecei a frequentar as reuniões de novo. Não com vergonha, não com medo do que iam pensar, mas com a cabeça erguida, porque eu sabia que Deus tinha me perdoado. E se Deus me perdoou, quem era eu para continuar me condenando? Os irmãos me receberam com tanto carinho, com tanto amor.
Não teve olhares tortos, não teve fofocas, teve oração, teve abraço, teve aquele silêncio respeitoso que só quem já sentiu a mão de Deus sabe o que é. Claro que teve aqueles momentos difíceis, aqueles questionamentos. E agora, Júlia? Como você vai reconstruir tudo? Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos pede para ter todas as respostas. Ele só pede para a gente confiar. E foi assim que eu comecei a me reconstruir. Primeiro na oração, depois na palavra. E por último na prática, porque fé sem obras é morta, como a Bíblia mesmo ensina. Eu comecei a servir de novo. Não como cooperador ainda porque eu ainda estava me firmando, mas ajudando onde podia, arrumando as cadeiras, limpando o salão, levando um café para os irmãos mais velhos. Parece pouco, mas para mim era um passo enorme. Porque cada vez que eu fazia aquilo, era como se Deus estivesse dizendo: filha, você está no caminho certo. Continua. E então, um dia, o irmão Paulo, aquele que sempre dá os estudos tão bons, que tem uma unção tão forte, ele falou sobre o perdão. Não o perdão que a gente dá para os outros, mas o perdão que a gente precisa dar para a gente mesmo. Porque às vezes a gente fica tão preso na culpa, tão preso na vergonha, que esquece que Jesus já pagou o preço por tudo isso. E foi ali, naquela noite, que eu entendi, eu não precisava mais carregar aquele peso. Jesus já tinha carregado por mim. E foi assim que eu comecei a viver de verdade. Não mais como uma sombra do que eu era, mas como uma nova criatura. Porque quando Deus restaura, Ele não faz remendo, Ele faz novo. E hoje, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena cada lágrima, cada noite em claro, cada batalha. Porque no final Deus me deu algo que ninguém poderia me dar: paz. Paz no coração, paz na mente, paz na alma. E para quem tá lendo isso e pensa: mas e o futuro, Júlia? Como fica? Eu digo: o futuro é de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei em quem eu tenho crido. E se Deus foi fiel ontem, se Ele é fiel hoje, Ele vai ser fiel amanhã também. Porque a fidelidade dele não depende das nossas circunstâncias, depende do caráter dele. E o caráter de Deus é imutável. Hoje eu tenho um trabalho honesto. Não é dos melhores, não é dos que pagam mais, mas é um trabalho que me sustenta, que me permite ajudar minha família, e que me dá a oportunidade de ser uma bênção para alguém. E sabe o que é mais lindo? Que Deus tem usado até isso para glorificar o nome dele. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos dele, até as coisas mais simples se tornam sagradas. E a minha família? Meus pais, que nunca me abandonaram, continuam sendo meu porto seguro. Minha mãe com suas orações fortes, meu pai, com sua sabedoria quieta, mas poderosa. Eles me ensinaram que família não é só sangue, é aliança. E essa aliança, irmãos, é abençoada por Deus. E quanto ao casamento? Eu não fecho as portas, não. Se um dia Deus colocar alguém no meu caminho, alguém que realmente tema a Deus, que seja submisso à palavra, que busque a santidade, eu vou considerar. Mas não com pressa, não com desesperança. Porque eu aprendi que é melhor esperar no Senhor do que se apressar e errar de novo. E se não vier, tá tudo bem também. Porque a minha completude não está num homem, está em Cristo. E para fechar, eu quero deixar um recado para quem está passando por algo parecido: não desista. Não desista da sua fé, não desista da sua família, não desista de você mesmo. Porque Deus não desistiu de você. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. E um dia, quando você menos esperar, Ele vai te surpreender. Porque o Deus que abre o mar, que faz o sol parar, que ressuscita os mortos, é o mesmo Deus que está cuidando de você hoje. Então, se você precisar de uma palavra, se quiser que a gente ore junto, deixa aqui. Não tenha vergonha. Aqui a gente não julga, a gente ora. E se esse testemunho tocou o seu coração de alguma forma, compartilha. Pode ser que tenha alguém que precise ouvir que ainda tem esperança. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, e que Ele encha o coração de cada um com a certeza de que no final, a vitória é dele. E se a vitória é dele, então a vitória também é nossa. A paz de Deus, família. Que Ele os guarde, que Ele os proteja e que Ele os faça mais do que vencedores. Porque em Cristo a gente não só sobrevive, a gente triunfa. Amém. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que a vida não é só sobre o que a gente perde, mas sobre o que a gente ganha quando confia em Deus. Porque eu podia ter ficado ali amargurada me perguntando por que comigo, mas o Senhor não me deixou. Ele me tirou daquela escuridão e me colocou num lugar onde eu pude enxergar a luz dele de novo. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que até aquelas lágrimas, até aquela dor, até aquele desespero, tudo tinha um propósito. Porque foi ali, no meu mais fundo, que eu aprendi a depender só dele. E não foi fácil não. Teve dias que eu acordava e parecia que o peso do mundo estava em cima de mim.
Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, pedindo para Deus me mostrar um sinal, qualquer coisa que me desse forças para seguir. E sabe o que ele fez? Ele me deu paz. Não foi um raio do céu, não foi uma voz trovejando, foi uma paz quietinha, daquele jeito que só Deus sabe fazer, como se ele tivesse falado no meu coração: filha, eu tô aqui. Eu nunca saí. E foi nessa paz que eu comecei a reconstruir. Porque, irmãos, a gente não pode ficar parado no que foi perdido. A gente tem que olhar para frente, para o que Deus ainda vai fazer. Eu comecei a frequentar as reuniões de novo, não por obrigação, mas porque eu sentia falta daqueles hinos, daquela comunhão, daqueles irmãos que, mesmo sem saber da minha dor, oravam por mim. E aos poucos, Deus foi restaurando a minha alegria. Não da noite para o dia, não como mágica, mas como um jardim que vai brotando depois da tempestade. E tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo: a gente não pode guardar rancor. Não é fácil, não é natural, mas a palavra diz pra gente perdoar. E não é pra fazer bem pro outro, é pra gente mesmo ser livre. Porque ódio é como um veneno que a gente toma esperando que mate o outro, só que quem morre por dentro é a gente. Então, eu orei. Orei por ele, orei por mim, orei pra Deus tirar daquele meu coração qualquer raiz de amargura. E não foi de uma vez não. Teve dias que eu tinha que orar 10 vezes pelo mesmo assunto, mas eu não desisti. Porque eu não queria carregar aquele peso para sempre. E hoje, quando eu vejo ele, porque a gente ainda se encontra na Irmandade, e graças a Deus a gente consegue se tratar com respeito, eu não sinto mais aquela dor, eu sinto paz. Porque Deus curou. E não foi só o coração, não. Foi a mente, foi a alma, foi tudo. Porque quando a gente entrega para Deus, Ele não faz pela metade. Ele restaura por completo. E eu sei que tem irmã aqui que está passando por algo parecido. Talvez não seja traição, mas pode ser uma decepção, uma perda, uma luta que parece não ter fim. Mas eu quero dizer para você: não desista. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele tem um plano, mesmo que a gente não enxergue agora. E às vezes a gente precisa passar pelo vale para valorizar a montanha. Porque é no vale que a gente aprende a depender dele de verdade. E outra coisa que eu aprendi: a gente não pode viver de aparências. Quantas vezes a gente sorri para fora e por dentro tá se desmanchando? Quantas vezes a gente finge que tá tudo bem para não preocupar os outros? Mas Deus não quer a nossa máscara. Ele quer o nosso coração quebrado, sincero, mesmo que esteja em pedaços. Porque é nos pedaços que Ele mostra o seu poder. É quando a gente tá fraco que a força dele se aperfeiçoa em nós. E hoje, eu posso dizer com toda certeza: valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena chorar, porque cada lágrima foi uma semente que Deus usou para fazer brotar algo novo na minha vida. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o quanto você está machucado, Deus é maior. E Ele não só cura, como transforma a nossa dor em testemunho, para que outros possam ver e dizer: se Deus fez por ela, Ele pode fazer por mim também. Então, irmã, irmão, se você está lendo isso hoje e está com o coração apertado, eu quero orar por você. Não precisa falar nada, não precisa explicar, Deus já sabe. Mas se você quiser, deixa um amém aqui para a gente poder concordar em oração. Porque quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele, Ele está ali no meio. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha. Às vezes a gente não sabe o que o outro está passando, e uma simples mensagem pode ser a luz que essa pessoa está precisando. E para fechar, eu quero deixar um versículo que Deus usou muito na minha vida nesse tempo. Esqueça o que ficou para trás e avance para o que está adiante. Filipenses 3:13. Porque, irmãos, a gente não pode ficar preso no ontem. O ontem já foi. O que importa é o hoje, é o amanhã, é o que Deus ainda vai fazer. E se Ele já fez tanto por mim, imagine o que Ele ainda tem para você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele enxugue toda lágrima, que Ele sarre toda ferida, e que Ele encha o seu coração de uma paz que excede todo entendimento. Porque a paz dele não depende das circunstâncias, ela vem dele mesmo. E lembre-se, você não está sozinho. Mesmo que pareça que ninguém entende, Deus entende. Mesmo que pareça que ninguém vê, Deus vê. E Ele não vai deixar você cair. Ele vai segurar na sua mão, assim como segurou na minha. A paz de Deus, família. Que Ele os guarde, que Ele os fortaleça, e que Ele faça da vida de cada um de vocês um testemunho vivo do seu amor e da sua fidelidade. Amém.